Pessoal, olha só. Isso aqui é uma coisa interessante, eu também fiquei incomodado com isso. Eu já confessei para vocês que essa palavra aqui me causava comichão. Quando alguém inventava uma coisa nova e não era do meu dia a dia, eu demorava a assimilar aquela ideia e ficava desconfortável toda a vida que eu escutava aquela palavra. Poxa, qual é o inverso de 3? 1/3. São coisas parecidas, não é? Às vezes tu precisa do número 3 para fazer alguma coisa. Às vezes tu precisa do 1/3 para representar alguma coisa. Pode ser mais chato às vezes trabalhar com um, às vezes pode ser mais chato trabalhar com o outro, dependendo da situação. O que a gente sabe é que coisas que são um inverso da outra, quando tu multiplica, dá 1, não é isso? Né? Multiplicar um número pelo seu inverso dá 1. Esses dias tinha numa apostilinha que eu trabalho num outro colégio, tinha uma questão que falava assim, eu fiquei tão feliz com aquela questão, cara, porque às vezes eu me acho idiota querendo lembrar da verdade para todo mundo toda hora, mas eu vi que a apostila também concorda comigo. Ele pedia assim, ó, resolva a seguinte equação usando o conceito de inverso de um número. Olha só, no segundo ano do ensino médio, tinha essa questão na apostila, no meio de matrizes. O cara querendo trabalhar o conceito de matriz inversa, sabe a pessoa de achar matriz inversa, né? Bem chatinho aquilo. E o cara pede assim, ó, resolva esta equação utilizando o conceito de número inverso. O que eu faço? O que eu faço? Isolo x. Como é que isola o x? Divide por 3 os dois lados. Só que se eu dividir por 3 os dois lados, eu não estou usando o conceito de número inverso. Não, passo 3 para lá e isolo x. Pois é, passo o 3 para lá. O problema é que passar o 3 para lá dessa maneira não existe, cara. Isso foi uma decoreba que enfiaram na tua cabeça e tu acha que é isso porque é. Mas isso, do ponto de vista lógico, não existe. Por que que isso pode? Da onde que veio isso? Está na Bíblia? Isso. O que eu faço, amigo? Fala lá. 1/3. O que eu faço com 1/3, que é o inverso do número? Multiplica os dois lados por 1/3. Isto faz todo o sentido. Não era igual antes? Vai deixar de ser igual depois que eu multiplicar os dois lados pelo mesmo número? Nunca que vai deixar de ser igual. É isso que tu faz quando tu finge que está multiplicando, passa. Na prática tu multiplicou os dois lados pelo inverso daquele maldito número que tu passou para o outro lado. Certo? Por isso que muitos de vocês ainda botam menos aqui do além, né? Porque estão acostumados que mais passa menos, né? É um erro absurdo. Aí sim, ó, 3 vezes 1/3 dá 1, ou o x ficou sozinho. E 12 vezes 1 é 12/3. Tá aí o porquê das coisas. Olha que legal. Eu só fui aprender isso na faculdade, eu tenho vergonha. Eu passei todo o meu ensino médio sem saber porra nenhuma de matemática, e me achava bom em matemática. E eu não sabia isolar o x. Eu decorei que está multiplicando, passa o que não existe. Loucura, né, cara? Meu chão caiu, cara. Meu chão caiu. Eu assim, caralho, não sei porra nenhuma, eu sou um bosta. E me achava fodão no terceirão. Eu era o melhor da minha turma, né? E me achava fodão, não sabia de merda nenhuma. Que loucura, né, cara? Então, ó, depois que eu fiquei sabendo disso, eu parei de errar um monte de coisa boba que eu errava. Um monte de coisa boba que eu não entendia. Legal. Galerinha, nem sei, né, por que eu fui mexer nesse vespeiro. Parece aí nas assistências que a gente resolve até os problemas mais elementares. Galerinha, ó. Uns sujeitos que trabalhavam com lentes perceberam que a ideia de foco era desconfortável para trabalhar em alguns momentos. Em alguns momentos era melhor ter o inverso do foco. E aí eles perceberam, caramba, toda hora eu vou lá, meço o foco da lente, uso o foco, só que às vezes calcular usando o foco é uma merda. E às vezes é bom usar o inverso do foco. Ah, então peraí, cara, vou inventar uma coisa nova, ainda vou botar meu nome na história. Vou chamar divergência de uma lente 1/f, o inverso do foco. Dá para acreditar que uma ideia idiota dessa pode revolucionar alguns campos da ótica? Olha que loucura. Então, vergência de uma lente nada mais é que tu pegar o foco da lente e fazer o inverso. Então, se tu tem uma lente de distância focal 5 metros, qual seria a vergência? 1/5 e dividindo dá 0,2. Como ali embaixo era metro, como o metro passa para cima, metro na -1. Horrível, né? Metro na -1. Aí a gente chama de grau, 0,2 graus. Ou di, que é na verdade a unidade verdadeira, é di de dióptria.
Dióptria, na verdade, é metro na menos 1, que é o famoso grau das tuas lentes aí que corrigem teus problemas ópticos. Beleza? Então não tem nada demais, gente. Divergência é só o inverso do foco. Se tu não gostou da vergência, quando aparecer uma vergência na tua vida, inverte a vergência e acha o foco. Afinal, F é 1 sobre V. Como? Claro, e já que se eu multiplicar eles, né? Multiplicando por F os dois lados, né? Fica F vezes V igual a 1. Parabéns. São as 3 relações aqui básicas que derivam da definição, né? Derivam da definição de divergência. Show de bola, tá? Então assim, ó, no começo pode parecer desconfortável, mas é tranquilo, cara. Se tu sabe trabalhar com foco, tu sabe trabalhar com divergência. Um é o inverso do outro. E olha a vantagem agora, olha o brinde, olha o brinde. Tenho 2 lentes. Uma lente de divergência V1, outra lente de divergência V2. E eu pego e encosto. Tem que encostar, meu querido. Encosto uma na outra. Agora, que lente será? É só pegar a vergência de uma e somar na vergência da outra. Puf, é a vergência da nova lente, a formada pelo acoplamento. Se fosse foco, meu querido, ia dar uma chaticezinha. Ia ter que trabalhar com fração, somar as frações. Ia dar uma fórmula parecida com a soma de resistores em paralelo. A gente já viu resistores em paralelo? Nesse curso ainda não? Daqui a pouco tá chegando. Certo, galerinha? Então, professor, mas se tivesse mais uma outra lente ali, ó, mais uma outra lente, não dá nada, cara. É V3 ela, né? Encosta ela nas outras, soma a vergência dela e corre pro abraço. Nada demais, né, até agora. Concordam comigo? Bem tranquilinha a nossa revisão. Fala aqui. Vai ser colocado em modo de virar uma paralela às faces, daí a soma da condição. Se tiver acontecendo esse fato das lentes serem paralelas, olha só que bacana a tua colocação, amigo. Vamos dar uma olhada nisso? Muito boa a tua colocação. Pessoal, uma informação importante da aula passada que eu já deveria ter reforçado hoje, eu quero reforçar, é sobre isso aqui, ó. O que acontece mesmo quando uma lente tem uma das faces paralelas, uma face plana? O que acontece com o raio de curvatura? Tende ao infinito, certo? Tende ao infinito. Então, na verdade, cara, se eu tiver uma lente com as faces paralelas, aqui vai ser o infinito, aqui vai ser o infinito. Concordas comigo? 1 dividido por infinito dá 0 e 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, na verdade, nesse caso, não vai se comportar como uma lente, né? Vai se comportar como uma lâmina de faces paralelas. E aí a gente usa aquelas outras relações que nós vimos para o desvio que a luz sofre. Certo? Lembra aquela história do desvio que a luz sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas? Depende da espessura da lâmina e do ângulo de entrada, né? Certo? Vale a pena dar uma conferidinha depois daquela forma. Boa pergunta, garoto. Muito bom. Eu ainda não fiz nenhum exemplo usando a equação dos construtores de lentes, né? Então eu vou fazer um exemplozinho para te mostrar que depois desse bate-papo todo com esses detalhezinhos não vai ficar muito difícil não.